Ih, agora já foi. Tá gravando, Tudo bem. tá? Muito bem, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos iniciando hoje o capítulo 19, o sopro. E nesta primeira parte, contamos aí com a colaboração do Radamés, que trará para nós o resumo do capítulo. Uma boa noite, um bom estudo a todos. Radamés, pode abrir o seu áudio. Tá aberto, né? Ok. Boa noite, então, Sim, mais tá uma ok. vez a todos. Boa noite a todos mais uma vez. Então, vamos relembrar um pouquinho, né? No capítulo 18, nós vamos encontrar o Aniceto, o André Luiz, o Vicente, sugerindo a viagem seguir do posto de socorro para o caminho que eles se destinam, né? E o Alfredo sugere ficar em função de uma forte tempestade. E, ao ficarem lá esse tempo, eles conversam, então, sobre a situação do plano da crosta, né, as guerras que estavam acontecendo, as dificuldades. E o Alfredo fala, então, que além da guerra material, existia uma guerra de pensamento, palavras e ideias. Eu acho que nós debatemos bem isso há 15 dias atrás. E também do grande poder da prece, né? Seja ela como for, mas que venha do coração. E no capítulo 19, que nós vamos estar trocando ideias hoje, ainda vamos encontrar o Alfredo ponderando para que eles permaneçam algumas horas a mais e só seguir viagem para o dia seguinte, né, ao alvorecer, porque as tempestades eletromagnéticas ainda estão ocorrendo. Né? E fala que quando eles forem, poderá utilizar seu carro. Aí o André Luiz mostra surpresa, porque quando ele estava em nosso lar, e quando tem a chegada de um grupo de samaritanos, eles chegam usando carroças com tração animal. E aí eles ficam sabendo que próximo à crosta existem vários tipos de transporte. Inclusive, naquela época já existia serviços numerosos usando até o eletromagnetismo, né, para se locomover. Mas aí o Aniceto diz o seguinte, olha, o André Luiz e o Vicente, eles necessitam iniciar o aprendizado ativo. Nós não podemos ficar aqui muito tempo. E o Aniceto diz, então, o seguinte, o Alfredo diz assim, olha, nós temos oportunidade nos momentos que vocês ainda ficarão por aqui, e uma frase muito interessante, né? Onde houver espírito de cooperação da criatura, haverá igualmente o serviço de Deus. Isso me faz lembrar, no nosso lar, que o instrutor diz para André Luiz que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Muitas vezes a gente fica procurando serviço, mas a gente quer escolher a dedo, né? Então, o pessoal, a gente se propõe a ser voluntário, e quando alguém sugere alguma coisa, a gente fala, não, isso não. Né? E vai pulando. A gente não quer saber de pegar nada, a não ser exatamente aquilo que a gente procura. É um direito nosso, mas quem está a fim de cooperar, o que aparecer, a gente encara, né? Ele sugere, então, o serviço da prece, que eles estão fazendo todo um trabalho. E também fala sobre a técnica do sopro. E aí, por uma curiosidade de André Luiz, ele fala que, assim como o passe, a técnica de sopro está à disposição de qualquer um que se esforça por buscá-lo. Aliás, todas as nossas aquisições dependem do nosso esforço. De graça, só a chuva que cai e o sol que aquece. Né? E diz assim, olha, o bem divino para manifestar-se em ação exige a boa vontade humana. Existe um esforço individual.
No caso do sopro, é necessário manter a pureza da boca, a santidade das intenções, estômago sadio, boca que fale o bem, que não fale o mal, e mente reta em auxiliar. Alfredo lembra também que nos evangelhos, Jesus utiliza-se da técnica do sopro para curar pessoas, né? E depois, quando a André está confabulando com Aniceto, ele lembra para André que no Antigo Testamento se inicia que, assim, né, Deus criou o homem com o sopro do Criador em um boneco de barro. E todos nós já sabemos da eficácia dessa técnica de passar energias salutares para aqueles que nos pedem ou que estão precisando desse tipo de tratamento. Isso me faz lembrar que, há um tempo atrás, o senhor Pedro, não sei se algumas pessoas conheciam o senhor Pedro, algumas conhecem, e a gente trocava muita ideia, e ele estava feliz porque ele era voluntário na Casa André Luiz, aqui em Guarulhos, e ele se candidatou a fazer um treinamento com técnicas de sopro, né? E ele falou que era muito eficaz. Então, acho que é uma técnica interessante que vale a pena também, quando tivermos oportunidade, para procurar aprender. Eu creio que é mais ou menos isso o capítulo, Yolanda e colegas e amigos. Obrigada, Radamés. Realmente esse capítulo traz aí, como todos, né? A gente vai avançando e recebendo muita informação. Bem, agora nós vamos interromper, fazer uma pausa na gravação. Nós vamos utilizar a mesma dinâmica das salas simultâneas. Pode pausar, Rita? Muito bem, voltando agora das nossas reflexões a respeito desse capítulo 19, o sopro. Agora vamos ouvir a síntese de cada grupo. Cada um tem aí 10 minutinhos para trazer aquilo que colocaram. Vamos começar pela Sandra, é isso, Sandra? Pelo grupo 1? Por nós. Isso. Então, no nosso grupo, nós falamos sobre a importância da oração, né? Que até eu comentei sobre a sustentação, né? Que a gente vai em casas espíritas e as pessoas pedem para você ficar na mesa, na sustentação, e tem gente que acha que só porque está na sustentação não é importante. E é um engano muito grande, porque na sustentação, se você tiver um pensamento errado, ou a sua atenção sair fora, você pode prejudicar o trabalho no centro. E a importância da oração no nosso dia a dia, né? Bem como o Carlos falou, que é importante a gente estar sempre orando, né? Rezando, pedindo, agradecendo, né? Nós esquecemos muito de agradecer, a gente só pede, 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 pede e esquece de agradecer quando a gente também escutam a gente. Depois nós falamos sobre o meio de transporte, né, que eles ficaram abismados com o carro, que eles poderiam pegar emprestado para ir até um certo local, né, como que é, Yolanda? Esqueci o nome. O certo local, depois de lá eles pegavam outra coisa para vir para a terra. Caminhava a pé, né? Isso, porque o carro não poderia passar de certo patamar ali. E aí eu fiz a comparação que a gente tem no nosso avião. Você pega o avião e vai para outros lugares, vai para outros países, mas ele não pode fazer além disso. Se você quiser ir para a Lua, você pega o foguete, né? Vai até a Lua, mas não pode ir mais que isso. Então, esse carro também podia chegar só até certas zonas, né? Veio a palavra. até certas zonas, porque dali em diante ele não poderia passar, porque ele é feito de outra matéria, de outra semimatéria, outras coisas, então ele não poderia passar. Assim como o carro de boi pode ir lá, né, com tração animal, pode ir no umbral buscar as pessoas, esse carro já não
pode. Depois nós falamos do trabalho em grupo, né? A importância do trabalho em grupo ali, dos envolvidos, que eles estão sempre dispostos, né? Uns a ajudar os outros, sempre querendo aprender mais, né? E eles têm a humildade de sempre, como que fala? Passar isso para o outro, né? E a Yolanda ressaltou a importância da hierarquia, né? Que eles respeitam sempre muito a hierarquia, ou seja, quando um fala, o outro fica quieto, escuta e respeita, né? Um ao outro. Quem mais vai falar? Carlos, fala você. A gente quando falou do trabalho em grupo, né, a necessidade disso é que a união, um ajuda o outro, né, e você também consegue ver, você tem por vários ângulos, né, então são várias opiniões, né, para entrar no bom senso, e você também, às vezes, você pode ter uma interpretação de uma coisa e outra pessoa te mostrar de uma forma diferente, para ficar uma coisa que você tenha um entendimento melhor. Né? Nós falamos do poder da oração, aí a gente tem aquela coisa de só pedir, como você disse, e a gente também tem muito aquilo, na hora do sufoco. Quando está na hora do sufoco, parece que a oração ela vem com mais intensidade, né? É o momento do teste, que a gente estava falando. Aí, no meio do transporte, eu falei da parte da energia também, né? E aí quando a gente fez a comparação do foguete, do avião, e também existe a distância, né? Porque quanto mais distância para chegar mais rápido, precisa de mais velocidade. A gente compara da Terra até a Lua, né? É impossível o avião chegar lá. E também o foguete ele tem muito mais velocidade, né? Senão, quanto tempo? E o meio de transporte que tinha era o carro, para chegar numa velocidade que era necessária, né? E até um determinado ponto. E dali em diante já não cabia ter um meio de transporte. Se sabe por quê? A energia do ambiente, o local, também tem a densidade da matéria, né? No caso ali, será que esse carro ia conseguir ir? Tinha uma estrada, né? Tem um caminho, né? Então tem tudo isso. É que nem a gente, vamos até tal lugar, no Nordeste. Chegar, tem lugares lá que você não consegue andar de carro, você tem que ir a pé. Que nem o pessoal fala quando vai para Morro de São Paulo, um exemplo bem simples, né? Chega num determinado ponto, o carro fica embaixo e você tem que subir com as malas, né? Subir com as malas, porque na região lá não pode entrar carro, não tem nem meio, não tem como entrar um carro lá. Então, eu fiz uma analogia a todas essas coisas do dia a dia, quando a gente está dentro dos nossos limites. A Silvana tem mais alguém? Bom, está muito bem já colocado, explicado. A única coisa também que eu tinha entendido do transporte, que também foi numa passagem, não foi nesse livro, eu acho que foi no outro estudo que a gente fez, acho que foi até com a Yolanda no ano passado, que havia também um animal para o transporte, para preparar a linha de frente, que acho que era um cachorro, e sempre vinha também para fortalecer. Eu acho que, no caso, o carro de boi, por ser uma atração animal, carro de boi, né, atração animal só pode ser, já trabalha mais essa energia daquela densidade que está vindo com muito peso de mentalidade ainda, né, como se estivessem vivos, a densidade da terra mesmo, né, e mesmo aqueles que ficaram, também o pensamento de lá de baixo ainda, que eles estavam todos perdidos, e no caso da prece também é o que vai ajudar realmente a prece para poder aliviar mais essa densidade, por esse mesmo pensamento, porque os que ficaram também não tinham assim, não tem aquele preparo, não tinha aquele preparo antes, né? Os poucos que faziam, poderia até que resolver na hora de uma prece, mas era preciso de muita união, muita prece,
para poder ajudar tudo que estava acontecendo assim de imediato, não tinha o que fazer. Tinha que ser muito rápido, muita força, muita união. Bem, só acho que fechando, só para complementar, a gente falou sobre a condição da hierarquia e da disciplina, até por conta de compreender que apenas alguns detêm a condição, a habilidade para manipular a tecnologia. A gente vê isso aqui na matéria, na espiritualidade não é diferente. Então, por isso, a importância da disciplina para compreender aquilo que aqueles que conhecem mais, que são responsáveis por aquele trabalho, que sabe qual a melhor forma de conduzir esse trabalho com segurança, principalmente para eles que estão ali estagiando, conhecendo. E eles mostraram essa preocupação na segurança dos dois, não é? O Alfredo e o Aniceto. Por isso a importância, o que eles dão de exemplo ali é de disciplina, para estarem atentos nas orientações, a questão da responsabilidade desses que detêm essa condição de manipular toda essa matéria, né, ainda que mais sutil, para, nós usamos o termo tecnologia, até manipular essa tecnologia na espiritualidade, dentro da condição de cada zona, de cada região, atendendo às necessidades, inclusive dos animais ali auxiliando também. E aí, o efeito dessa condição de disciplina e responsabilidade para um grupo de trabalho, um grupo de estudo, porque aí tudo consegue seguir de uma forma harmônica, porque cada um sabe o seu papel. Então, eu só vou agir até onde eu posso, eu tenho conhecimento e eu posso agregar e não atrapalhar. E nós estamos aqui para praticar isso, não é? A gente aproveita a nossa encarnação para praticar e ir aprendendo essas condições de disciplina, de responsabilidade, até por conta do que a gente vivencia com o efeito de manusear a tecnologia que nós temos aqui de uma forma ainda irresponsável. Bem, acho que do grupo 1 é isso. O grupo 2 gostaria de comentar algo sobre o transporte, sobre o trabalho de grupo, estar ali até a importância da oração. Todo mundo achou bem legal o transporte ali, né? A gente até falou, nossa, um carro particular com motorista. Gente, é elegante demais, é outro nível. Né? Vou disponibilizar um motorista particular aqui. Oi, Rita. Então, mais para frente, chega uma família nesse castelo que vem com uma carruagem. Uhum. Por que será? Olha aí. Nós vamos voltar nesse assunto. Por que eles chegam de carruagem? Gostei do spoiler, hein? A gente vai voltar nisso, com certeza. E aí, como é que fica essa condição, né? Avançamos para o tema 2? Tudo bem? Pode seguir, Rita. Bom, o tema 2 é meio complicado, né, gente? Esse negócio de sopro é meio estranho. Eu e a Yolanda ficamos quinta-feira a tarde inteirinha lá no WhatsApp discutindo o assunto. Eu comecei falando do passe. Né? O passe, aí ainda o Radamés falou um pouco do passe, né? Tanto o passe na casa espírita, como o reiki, como o benzimento, né? do católico, o que o protestante usa, é tudo passe. Formas diferentes, mas é uma doação de energia. Né? E a gente, quando estuda o passe, a gente vê que existem 3 tipos de passe. O passe do plano espiritual, passistas são espíritos que têm a técnica do passe, que tem uma técnica de captar energia e doar, né? Tem o passe do médium, que o médium doa seu fluido vital, e tem o misto,
que é o passe do espírito, né, dos passistas do plano espiritual, junto com o passista encarnado, né, que é o passe que mais é usado nas casas espíritas. E aí eu perguntei para eles, e o sopro? O que é isso? Você leva o ar para dentro de você e doa. O que acontece? Por que acontece? A gente vê que não tem um espírito, um plano espiritual aí, é você doando. Aí eu perguntei, é o ar que você traz para dentro de você, você manipula com a sua vontade, com o fluido vital e doa. Certo? Só que aqui são passistas, eles usam essa técnica, eles são desencarnados. E o fluido vital, a gente aprende que o encarnado tem. E o que é? Aí o Radamés teve uma ideia brilhante. Fala aí, Radamés. Ideia brilhante, não, né? A gente andou lendo alguma coisa nesse sentido, né? Da mesma forma que nós, neste plano em que vivemos, manipulamos o fluido vital, e o fluido vital ele é oriundo do corpo material, no plano acima nosso, seja ele qual for, onde o ser está vivendo, ele também tem um corpo, que para nós é o perispírito, mas para eles o perispírito é matéria igual a nossa, no plano deles, para eles. E é evidente que eles devem ter o fluido vital deles lá também. Foi esse o entendimento. Tá vendo, Yolanda? Já estamos chegando a uma conclusão, hein? E a gente vai estudar os... Complicou, concorda ou não concorda? Não, a gente falou sobre isso, porque até a Silvana lembrou, o livro Ação e Reação, a gente até falou essa condição do perispírito como um elemento semimaterial, ainda ter essa condição do fluido vital. Então, somente quando nos desprendermos totalmente da matéria, desde a matéria mais sutil, vamos nos elevando e vai tornando essa matéria mais sutil. Enquanto estivermos aí com essa matéria, a gente ainda vai precisar desse fluido vital. E aí, a gente vê, já indo nesse ponto, esses espíritos que utilizam, que fazem esse trabalho de sopro, não são espíritos crísticos, são espíritos que estão em evolução, como nós, né? E aí fala que o Alfredo fala que precisa conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. E eu perguntei para eles, precisa de um esforço constante para isso, né, gente? Não é fácil. Eu perguntei para eles se trabalhar com o sopro ajuda na transformação do espírito, ajuda no progresso dele. E aí o Radamés, de novo, ele falou, e realmente ele tem razão. Lá no plano espiritual é fácil, e aqui na matéria? E quando eles encarnarem? Né? Então, a gente sabe que aqui é complicado. Estar na matéria é complicado. Então, esses espíritos, eles estão fazendo exercícios para melhorar as situações dele, talvez um exercício para, quando estiver na matéria, colocar em prática. O Alexandre e a Solange fizeram uma colocação boa, né? Isso. Acho que eles podem repetir para nós esse fato aí do quanto a gente cresce em tentar exercitar isso aí. É isso aí. Fala, Alessandro. Alessandro. Eu? Então, a Rita perguntou se ajudaria, né, no desenvolvimento espiritual, né? A gente
focar essa situação de querer investir nesse tipo né, de benefício, né? No caso do sopro, aí, como se fosse um passe para beneficiar as pessoas. Aí eu respondi que com certeza auxilia, porque a partir do momento que você tem a vontade, né, de fazer o bem para alguma outra pessoa, sendo de qualquer forma de caridade, em passe ou sopro, eu acredito que você tem que se purificar, né? Você tem que se limitar a certas coisas, né? Se purificar, tem que se vigiar, né? Que ele fala lá, né, de estar limpo de estômago, de boca e mente, né? Então, no estômago, aquilo que eu falei, a gente não pode também querer beneficiar as pessoas com essa técnica, que nem eu disse lá, tendo um cemitério no estômago, ou um alambique no estômago, né? Então, tem que se policiar nessas coisas para estar assim, o mais limpo possível, para poder passar esse benefício para outras pessoas, né? No caso da boca, né? É o que vem do coração da gente, né? Uhum. Se vem coisas pessimistas, coisas, né, negativas, não vai ajudar em nada, como no passe. E tudo isso, com certeza, tem um alinhamento mental, né? Porque se você também não tem a vontade, não tiver com seus pensamentos focados, centrados, com a vontade da prática do bem, de doar benefícios, né, para outra pessoa, então a gente tem que se policiar, né? Não dá para ficar aí, né, tocando a vida do jeito que a gente quer, querendo fazer uma boa ação dessa daí, né? Fala você. O Radamés até falou, né, quando a gente faz um trabalho em uma casa mediúnico, né? Naquele dia você tem que se policiar com o pensamento, com a alimentação. Então já é um exercício, né? Se você trabalha um dia na casa, é um dia que você se policia. Trabalha 2 dias, são 2 dias que você policia. Já estamos fazendo exercício. E provavelmente esses espíritos também, eles aceitaram esse trabalho de sopro, é um esforço enorme que eles devem fazer para exercitar, para colocar em prática mais tarde, quando estiver na matéria, né? E aí nós falamos, né, sobre a história do sopro. O sopro não é novidade, porque Jesus usava o sopro, às vezes ele com a imposição da mão, muitas vezes o sopro. E aí eu perguntei para eles, qual é a diferença do passe e do sopro? E aí nós chegamos à seguinte conclusão: teremos que ter uma aula disso. Todo mundo vai pesquisar, trazer material para a gente entender isso. Oi, Silvana, pode falar. Gente, eu não sei se eu vou sair um pouquinho fora do assunto, mas é claro que tem que haver esse treinamento, é só a gente praticando mesmo, não tem como. Como o medo que eu tinha de ir trabalhar no centro, que eu trabalho no centro de Umbanda. Você tem muito essa cobrança, essa hierarquia tem que ter, essa união tem que ter, essa responsabilidade tem que ter. É claro que o que você vai ingerir é importante, mas o que pensa e na ação e no vigiar. Mesmo assim, com muita dificuldade, a gente deve persistir, deve ir, porque lá, a partir do momento que você entra no local, você já está se comprometendo. Então, é uma chance a mais que você já tem de se sentir firme. Eu sigo assim, porque para mim era muito difícil no começo. E confiança, a gente vai pegando confiança cada vez mais. Não pureza, pureza ainda a gente está muito longe disso, né? E o sopro, lá no caso, a gente é como o Radamés falou, a gente traz de volta
às vezes, tem médium que necessita de receber esse sopro para voltar para a Terra, para voltar para a vida, porque está se deixando levar, sabe? Fica fora de órbita, não pode. Então, esse sopro também, para esse trabalho que a gente usa também. Então, realmente, é o sopro, eu penso assim, é o sopro da vida mesmo, é o fluido vital. Só você está aqui ainda, volta para cá, que ainda você está aqui. E precisa. E no caso de passistas, no caso no centro espírita, que eu também trabalhei um pouco, trabalhava-se assim também. Tinha épocas que tinha pessoas que recebiam também. Agora, se as pessoas estavam preparadas ou não, aí é difícil de falar, né? Só Então, praticando, Silvana, e se você falou uma esforçando. coisa que tem lá no livro Passes e Radiações, de Edgar Amon. Ele fala um pouquinho, uma página, uma folha sobre o sopro. E ele fala exatamente isso que você falou, ó, que o sopro quente concentra fluidos e o frio dispersa fluidos. Então, quando você sopra na Umbanda, é para dispersar aquele fluido que ficou no Como olha, a médium. gente aprende, né? Você vê, eu fazia, mas sem atinar, né? Então, aqui fala isso, você vê como tem... Como é bom, né? A gente Então, conversar. nós vamos fazer uma aula de sopro, gente. Todo mundo vai aprender a soprar. Importante. Né? Para a gente aprender. Bom, e aí, terminando, ele fala lá do Velho Testamento, né, que tem o sopro, né, do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego da vida. Então, a gente vê que no Velho Testamento também se fala de sopro. Inclusive, o Radamés lembrou que lá os egípcios eles usavam sopro. Se você vê lá os desenhos, muitas vezes eles usam a técnica da imposição da mão e algumas vezes o sopro. Então, olha como é antigo o sopro. Interessante isso, né? E já está na hora, vamos encerrar. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? Vocês já pararam para pensar no sopro como criador da natureza? Eu coloquei aqui alguns, aí eu fui pesquisar, saber o que o vento, que é o vento, né? O sopro da natureza. O que o vento pode trazer? Ele renova o ar que respiramos, ele transporta o pólen que fecunda as outras flores, ele transporta as nuvens para onde precisa de chuva, ele auxilia o voo de algumas aves, além de esculpir a natureza, né? E quem nunca soprou uma criança quando se machuca? Até a Solange, que vai falar, ela não vai passar para o Alessandro, ela vai falar o que ela faz na escola com as crianças. E como ela vê o sopro, que ela também colocou a opinião dela. O Carlos falou sobre isso, ele quiser falar. Então, o Carlos também vai falar. Silvana, a Solange, antes que ela fuja. Que a Rita tinha feito um questionamento, qual a diferença, né, então, do passe, do sopro? Por que uma hora Jesus usa a imposição de mãos e outros momentos ele usa o sopro? E depois dela trazer várias informações com relação ao sopro, até mesmo o vento, no meu entendimento, na minha percepção, imagino que seja assim uma intensificação dessa troca de energia, né? Que instintivamente, assim, com as crianças, quando elas estão chorando, nervosa, eu dou um sopro no rosto delas, porque também as obriga a respirar, e no que a gente respira, né, inspira e expira, a gente também se acalma, né? Então, dessa energia do sopro, acho que assim, com relação ao sopro e o passe, o sopro seria uma intensificação dessa troca de energia. Agora, o Carlos, passo a vez para você.
Nossa, aí, cara. Peraí, deixa eu colocar no áudio aqui, coloquei. Antes de eu ler o texto, quando falava sopro, eu já lembrei da minha avó, né? Que a gente, quando era pequeno, machucava, ela soprava e falava, aí falava sarou, aí falava sarou, ela, então vai para lá, peste, não faz de novo. E aí eu veio uma e hoje uma coisa, quem não faz quem não dá um passe automaticamente, vê seu filho engasgado, o que é a primeira coisa que a pessoa faz? Vai soprar, né? Sopra que passa, né? Então, eu acho que assim, é que hoje se perdeu muito, mas eu acho que ainda acabou sendo até que acaba sendo se tornando uma coisa cultural. Se alguma criança engasga, alguém engasga, sopra que passa. Não deixa de ser um passe também, Uhum. né? E aí eu estava pesquisando na internet tudo depois que eu li o texto e fala muito sobre isso, né? Desse quando, por exemplo, uma mãe, por mais que tenha que ter todos os protocolos, a mente, o coração, a boca, mas na hora que acontece um desespero numa coisa dessa, eu acho que brota o mais puro sentimento. Eu acho que neutraliza todas as outras, as ideias anteriores, né? Porque ela faz aquilo com tanto amor, né? Que é mais amor do que uma mãe pro filho, vendo um filho engasgado, o que ela vai fazer? Vai soprar. E acaba se tornando, né, o machucado, né? De repente, o amor que coloca em cima daquilo para poder ver, né, o seu filho bem, que acaba até substituindo tudo isso. Mas tudo também vai do pensamento, né, e a energia que a gente coloca em cima daquilo. Porque às vezes também a pessoa ela tem todos os preceitos, mas, né, de certa forma qualquer escorregadinha que ela dá já pôs tudo a perder. E aí, de repente, uma mãe, né, ela pode estar agitada do jeito que for, mas se acontecer qualquer coisa assim, do tipo, né, ela vem com, aí vem aquele amor do fundo e acaba se tornando tudo perfeito. Essa é a minha ideia, né? Quando É, fala do topo, eu só lembro da minha avó, que ainda depois a gente apanhava, mas tudo bem. Mas o que é importante é que eu já tinha tomado um passe. ela doava amor, depois batia, né? Então, ainda dava um tapa para não fazer o mesmo erro, para não cair de novo, para não fazer arte novamente. Bom, é isso aí. Alguém mais tem alguma colocação, alguma coisa? Eu falei tudo, gente? Não esqueci nada? Do É um sopro não teve nenhuma curiosidade mais? Bem, ainda temos uns minutinhos. Eu vou colocar o seguinte: vocês já sabem que eu, imperfeita que sou, em cada capítulo eu vou buscando justificativas para minha imperfeição. E aí, Aniceto maravilhosamente aquece meu coração quando ele fala dos imperfeitos, que ele fala aquilo que vocês disseram também. A Silvana estava falando disso, né? A gente conta com as ferramentas, com a condição que nós temos, é para fazer com essa condição que nós temos. E nós só vamos evoluir se começarmos a praticar com aquilo que a gente tem, imperfeito ainda. Agora, para aqueles que chegam num centro espírita, será que esse passista, né? Ele está aí com seu estômago vazio, né? A sua mente reta e a sua boca falando bem para poder me dar o passe? Aí fica a lembrança, o alerta de que justiça divina. Ninguém passa por uma condição que não esteja ali certa para passar. Não vou nem dizer que merece, que a gente tem que tomar cuidado com essa palavra. Mas o médium, aí vai aquela condição da disciplina, da responsabilidade. Se ele atua com disciplina e responsabilidade, mesmo que ainda imperfeito, toda a espiritualidade já também se prepara para neutralizar os malefícios dessa condição imperfeita, mas porque há um esforço ali naquele trabalho. Vamos dizer que não há esforço, é indisciplina, né? E está ali por vaidade, por uma condição externa. Há toda um trabalho de neutralização daquele médium, daquele passista, para que não promovam um malefício muito maior, muito até perigoso para o desequilíbrio do trabalho.
Ah, mas e eu que estou recebendo esse passe? Volto a dizer, justiça divina. Não se preocupem, porque durante uma palestra, durante uma oração, durante uma meditação, durante uma leitura sadia, a sua intenção, a sua condição vai abrir as portas para que você receba todas essas bênçãos. Então, não se preocupem se... tem gente, a gente já até comentava aquela história de pessoas que pulavam a cadeira para tomar o passe com aquele médium, né? Com aquele passista, né? Porque o passe dele é forte, não é? A gente ouvia essas historinhas. Essa história do sopro também eu fico imaginando, o sopro daquele é mais quentinho. Então, cuidado, né? É a questão da disciplina, da responsabilidade e da fé na justiça divina. Nada acontece por acaso. É isso. Alguém mais? Podemos encerrar? Nenhuma dúvida, nenhum comentário? Algo a acrescentar? Yolanda, Diga. eu ia ficar quieto, mas eu acho que eu poderia contribuir um pouco mais nessa questão, não só do sopro, né? Por favor. Então, estava comentando com o pessoal, eu estou no espiritismo desde garotão, então faz pouco tempo porque eu ainda sou um garotão, né? E aprendi os passes. E passado muito tempo, eu, através até da minha filha, eu me interessei só por curiosidade em aprender o Reiki. E cheguei à conclusão que o Reiki, o passe, a bênção evangélica, o benzimento católico, tudo isso nada mais é do que uma troca de energia, né? Você captar energia e ser o intermediário dessa energia. Mas, como eu fiz o curso de Reiki, eu me senti na obrigação de não só aprender, mas aplicar. E aí acabei entrando num grupo onde a gente ia nos hospitais aplicar o Reiki nos doentes, de forma geral. E é impressionante quando você está imbuído de fazer uma coisa, né? Se você está com a vontade de querer fazer, a diferença que você sente em cada pessoa que você vai aplicar, como aquela energia chega. Em alguns, a mão parece que pega fogo. Em outros, parece que a mão está numa geladeira. Cada um recebendo de um jeito, né? E por incrível que pareça, às vezes você aplicava e alguém falava, puxa, esse alguém aqui, eu acho que ele não vai longe. E aí, na outra semana, quando a gente voltava, o paciente não estava mais lá, muitas vezes tinha desencarnado. Porque tanto o passe quanto o Reiki, ele não é só para a cura do corpo, é para levar para o espírito aquilo que ele precisa. Se ele precisa desencarnar, ele vai desencarnar. E a gente ajuda ele no desencarne com as nossas vibrações. Não querendo que ele morra, não é isso, que ele desencarne, mas pedindo para que seja feito o melhor. E esse melhor, muitas vezes, é o desencarne, né? Então, a importância do passe, seja ele do jeito que for, com gestual, com gesticulação, só aplicação de mão, só mental, porque o Reiki tem uma série de palavras e que lá no hospital a gente não podia falar, você fazia mentalmente. Mas, na verdade, você emitia o quê? Você se ligava com um plano maior para fazer a captação dessa energia e transmitir para aquelas pessoas. E isso é feito, eu falei dos egípcios, né, Rita? Antes disso, os hindus faziam. E o sopro deles, eles falavam que eles adquiriam o prana, eles chamam de prana, e depois eles expeliam esse prana para aqueles que necessitavam. Então, uma coisa muito antiga que o ser humano carrega e que nós estamos aprendendo. E a Yolanda falou muito bem, né? Não tem santidade. Nós temos que fazer o melhor que nós temos agora. E nós vamos ser cobrados só pelo melhor que nós fazemos, e não pela perfeição. É isso, muito bem. Gostei dessa proposta de estudarmos o sopro mais uma vez,
mesmo porque no próprio texto fala de vantagens prodigiosas do sopro. A gente pode refletir mais adiante, a gente ainda vai falar de oração mais adiante, e aí podemos voltar, caso surjam dúvidas e vocês tragam aí novas informações e reflexões. Muito bem, vamos fechando. Obrigada a todos. Foi bastante esclarecedor. Acho que a gente sai daqui com informações aí boas para a gente atuar de forma diferente. Vamos treinando o sopro. Podemos encerrar, então? Fechando? A Rita, você já pode ir encerrando aí a gravação. Muito